Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marina Yazri Solis, sou nutricionista e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação que a nutrição tem com a psoríase, né? Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre psoríase, vocês conhecem alguém que tenha psoríase, amigo, conhecido, familiares ou enfim, mas tem algumas coisas bastante interessantes que a gente pode pensar, inclusive no tratamento e prevenção, quando a gente pensa nos aspectos nutricionais. Mas antes de a gente falar sobre a nutrição propriamente dita, é importante que a gente entenda o que é psoríase, né? E também como que a psoríase ela comete, né, a nossa população, não somente brasileira, mas também mundialmente falando. Se a gente pegar alguns dados, né, relativamente recentes aí de 2016, a gente tem que a psoríase ela comete de 2 a 3% da população mundial. Né? Então, se a gente for pensar nos pacientes, né, que vocês vão encontrar, provavelmente 2, né, a 5% dos casos de vocês, né, terá psoríase. Então, talvez seja interessante, por mais que a gente pense que é uma minoria, talvez seja interessante a gente conhecer um pouquinho mais a fundo dessa condição para que a gente possa tratar de forma adequada e já prever algumas alterações que acontecem com esses pacientes. Né? Se a gente for pensar em números absolutos, nos Estados Unidos a gente tem um valor aproximadamente de 8 milhões de pessoas que tenham psoríase. Ela comete, né, diversas idades, mas a gente tem duas faixas ótimas que a gente percebe que existe uma maior prevalência, que é entre, né, os 20 e os 30 anos e depois os 50 e os 60 anos, acometendo homens e mulheres de forma bastante similar. Bom, mas o que é a psoríase? Muitas vezes a gente pensa que a psoríase é uma doença de pele, né? Mas como será que ela acontece? De maneira geral, a gente entende que a psoríase, ela, principalmente a psoríase que acomete a derme, é uma alteração que acontece na célula da derme, né, especialmente os queratinócitos, e o ciclo de um queratinócito normal, de um paciente, né, de um indivíduo que não tem a psoríase, ele tem um ciclo de 28 dias, né? A sua renovação demora, então, 28 dias. Para um paciente que tem a psoríase, esse ciclo é encurtado para 4 dias, em média. Ou seja, a gente verifica que o ciclo do queratinócito, ele acaba sendo encurtado e por isso começa a existir uma sobreposição tecidual. Mas não é só isso que acontece, né? Não é só uma hiperproliferação dessa célula. A gente percebe que acontecem diversas alterações nesse sistema. Então, se a gente olhar essa figura, né? Então, a gente tem aqui a nossa esquerda, uma característica de uma pele, né, de um paciente, de um indivíduo que não tem psoríase, e aqui à minha direita a gente tem uma foto de uma derme de um paciente que tem a psoríase. E a gente já percebe algumas alterações bastante interessantes. A primeira delas que a gente verifica, né, uma maior vascularização dessa pele. Além disso, a gente tem um espessamento, né, da epiderme e também a gente começa a ter aí o que a gente acabou de comentar, né, uma hiperplasia dos queratinócitos. Ao mesmo tempo, gera um processo inflamatório na própria pele, né? E aí a gente tem a formação das placas típicas de psoríase. Um paciente que tem a psoríase dérmica, né, muitas vezes ele acaba piorando esse processo inflamatório ao coçar, ao ter o contato excessivo, né, muitas vezes nas extremidades, e a gente começa, inclusive, a piorar essa condição e essas lesões tipicamente da psoríase. A psoríase ela pode ser classificada de diversas formas, né, de acordo com a localização, né, da pele, da derme. Então, alguns exemplos que eu mostro aqui a vocês, né? A psoríase vulgar, que é a mais comum, a psoríase gutata, que tem essa característica de gota, psoríase invertida, pustular, palmo plantar, que acomete as palmas e plantas dos pés. A gente tem um outro tipo de psoríase que não acomete somente, né, a derme, às vezes nem a derme acomete, que é a psoríase atropática, que acomete principalmente as articulações, né, que a gente tem aí mais ou menos 30% dos pacientes que, em conjunto com a psoríase dérmica, tem psoríase atropática, que isso pode levar, inclusive, a deformações aí das articulações. E uma outra forma de classificar a psoríase
é por meio da sua severidade, ou seja, né, da área corpórea que as lesões elas acometem a superfície corpórea. E a gente tem a psoríase leve, então uma região, né, com menos de 3%, né, acometido pelas placas de psoríase, moderada, e acima de 10% a gente classificaria uma psoríase severa. Então essas são as formas que a gente comumente, né, classifica e encontra, né, a psoríase. Então, ela podendo ser dérmica e também nas suas articulações. Mas, erroneamente, muitas pessoas acabam considerando a psoríase somente, né, uma doença de pele, né? Às vezes muito confundida com dermatite ou com outras condições de pele, e muitas vezes a gente acaba só visualizando como uma pequena lesão e não enxergando todo, né, a evolução da psoríase que acontece, inclusive de forma sistêmica, né? E garanto a vocês que se a gente estiver falando de psoríase, especialmente da psoríase dérmica, que a gente consegue visualmente observar pelas lesões de pele, né? A gente consegue verificar que a psoríase é muito mais do que isso. A psoríase vai além da derme, né? Tanto que a gente sabe que hoje por inúmeros artigos que demonstram que pacientes com psoríase eles têm mais chance de ter outras doenças crônicas associadas, como por exemplo hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares. A gente tem também pacientes comumente com síndrome metabólica, que é a combinação, né, dessas condições crônicas. Pacientes com psoríase têm maior chance de ter osteoporose, a doença, né, do fígado gorduroso, então a esteatose hepática, outras doenças autoimunes também estão muito comumente, o paciente que tenha uma doença autoimune, que é o caso da psoríase, tem mais chance de ter uma outra doença autoimune, né? Além disso, verifica-se que o paciente com psoríase, ele tem maior chance de depressão e ainda um uso abusivo tanto de tabaco quanto álcool, né? Então, nesse sentido, é que a gente consegue perceber que a psoríase é muito mais do que somente uma doença de pele, como muitas vezes a gente pode erroneamente imaginar. E aí, essa imagem, às vezes um pouco assustadora, de a gente, às vezes, tentar entender todos os fatores associados à psoríase, e, de novo, não é a ideia hoje aqui, mas é basicamente para a gente poder entender que a evolução da psoríase, para que ela acometa, eu preciso ter uma susceptibilidade genética, né? Então, a psoríase é uma doença autoimune e que para que ela possa ser desenvolvida, eu preciso ter já a susceptibilidade genética do indivíduo, associado com algum fator ambiental que sirva como gatilho para que essa doença ela se manifeste, e aí então eu começo a perceber que quando a psoríase ela se manifesta, eu tenho ativação do sistema imunológico, tanto inato quanto adaptativo, e aí eu posso verificar por essa cascata toda de sinalização que a psoríase ela acaba sendo, então acaba promovendo um processo inflamatório sistêmico generalizado, que acomete a derme, como a gente consegue verificar pelas lesões, então a gente verifica as placas de psoríase, mas a psoríase, como na última imagem do iceberg, a gente percebe que a derme é somente a pontinha do iceberg, porque uma série de outras alterações sistêmicas estão acontecendo, né? E muito, claro, de novo, com o envolvimento do sistema imunológico. Então, de maneira geral, a gente pode entender que a psoríase, ela é uma doença crônica, ela é uma doença sistêmica, porque acomete outros órgãos que não somente a pele, e uma doença autoimune com uma característica de ter aí um processo inflamatório exacerbado. Então, o paciente com psoríase, especialmente se ele estiver com a atividade da doença, a gente verifica diversos marcadores inflamatórios aumentados, como, por exemplo, o TNF-alfa, o interferon-gama e outras interleucinas, como a 2, a 6, a 12, e também o PCR, que muitas vezes a gente consegue mensurar, né, avaliar corriqueiramente nos laboratórios. Apesar de a gente saber que a psoríase já tem esse padrão inflamatório sistêmico, quando a gente combina com uma outra condição
também inflamatória e sistêmica, como, por exemplo, o excesso de adiposidade, que é muito comum nos pacientes com psoríase. E a gente sabe, de novo, que o tecido adiposo, ele promove, né, ele produz citocinas que estão associadas com o processo inflamatório. A gente tem essa inflamação sistêmica ainda mais potencializada, né? Então, a gente começa a verificar aqui a integração de uma doença sistêmica que tem um processo inflamatório associada com outras doenças sistêmicas, como no caso aqui o excesso de peso, a obesidade, que potencializa ainda mais, né, exacerba ainda mais esse processo inflamatório, piorando o curso da doença, exacerbando as placas de psoríase, e nesse sentido a gente começa já a imaginar como que a nutrição poderia atenuar, né, a própria doença. Infelizmente, a psoríase, ela não tem cura, né, ainda pelo menos, mas ela tem tratamento, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente falar sobre os tratamentos, algo que é importante a gente entender, então, é essa associação entre a psoríase, uma doença inflamatória, né, e as outras doenças de base inflamatória. Então, pacientes com psoríase, então, paciente que vocês forem atender, aquele paciente que tem psoríase, tenho certeza que ele terá 2 vezes mais chance de desenvolver uma ou mais doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, dislipidemia, a resistência insulinêmica, diabetes, doenças cardiovasculares, e essas condições, como eu acabei de falar, elas potencializam a doença, né, a própria psoríase. Fatores relacionados ao estilo de vida, ao hábito, como, por exemplo, o sedentarismo, o excesso, né, o consumo abusivo de álcool e o tabagismo, eles também promovem piora desse processo inflamatório, certo? Muito comumente, o paciente ele pode, então, desenvolver o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, 20 a 50% dos pacientes que têm psoríase, eles têm síndrome metabólica. E é mais prevalente, né, a síndrome metabólica naqueles indivíduos que têm uma psoríase severa. E a gente começa aqui a entender que quanto mais severa for a psoríase, pior serão as consequências, né, ou aumento de incidência e prevalências das demais doenças crônicas, como, né, hipertensão, diabetes, levando ao paciente com uma síndrome metabólica. Pois bem, então comentei que a psoríase infelizmente não tem cura, pelo menos não até agora, mas a gente tem os tratamentos. Temos os tratamentos medicamentosos, né, especialmente os medicamentos imunossupressores para realmente suprimir o sistema imunológico. Entre os mais utilizados a gente tem a ciclosporina, muito utilizado, né, atualmente, só que com um valor mais elevado, são os medicamentos biológicos, que os pacientes têm tido muito sucesso quando utilizado. E, claro, se o paciente apresentar hipertensão, se o paciente apresentar diabetes, ele precisa realmente ser medicado especificamente para essas doenças crônicas que ele apresentar. Mas esses são os tratamentos medicamentosos, né? Tratamentos não medicamentosos. A gente tem algumas opções também, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o paciente que tem psoríase, se ele se expor, né, se ele se expuser ao sol, faz muito bem para as placas de psoríase. A gente percebe aí, inclusive, uma influência da vitamina D no sistema imunológico. Pacientes, por conta de um aumento de depressão, seria interessante que esse paciente buscasse aí uma psicoterapia para que ele possa trabalhar e tratar melhor dessas condições, mesmo porque a gente não pode negar que a psoríase, por mais que ela não seja debilitante em certos casos, né, ela gera muito preconceito, porque as pessoas não sabem muito do que se trata, né, e quando a gente desconhece alguma causa, é muito comum que o ser humano ele acabe tendo uma certa repúdia sobre aquilo. Então, os pacientes, eles sofrem muito por conta dessa questão de preconceito. Então, é importante que ele trabalhe com isso, né, sobre isso, e tenha, inclusive, a sua própria aceitação. A atividade física, depois eu vou mostrar alguns dados interessantes a vocês, mas hoje a gente sabe que a atividade física,
é um dos fatores que piora o processo inflamatório, né? Ele, na verdade, a inatividade física não tem benefício algum, pelo contrário, só tem malefícios e só piora o paciente, né? Ou agrava as condições crônicas, já que ele já tem uma predisposição a desenvolver. E, por fim, a gente tem aí os aspectos nutricionais, os quais eu vou me dedicar, especialmente nessa nossa videoaula de hoje, né? E quando eu penso no papel da nutrição, eu preciso entender que a nutrição, ela pode, né, o estilo de vida, a alimentação, o padrão alimentar do indivíduo, ele pode atuar como a causa das desordens metabólicas, né? Se o paciente não tiver uma boa alimentação, de repente ele pode ter o excesso de peso, ele pode se tornar resistente, né? Ele pode desenvolver resistência à insulina, enfim, e isso pode acabar sendo um gatilho para que ele desenvolva a psoríase. Então, a gente tem a nutrição aí como a causa das desordens metabólicas. Mas um outro cenário, a gente tem a nutrição como tratamento e prevenção. E é claro que aqui que a gente vai tentar valorizar para que a gente possa pensar em tratar o nosso indivíduo, nosso paciente, e até mesmo já pensar em algo preventivo, né? Então, se o paciente talvez hoje ele não tenha nenhuma alteração metabólica, mas se ele tem psoríase, não significa que ele não vá desenvolver no futuro, mas a gente já tem que pensar, né, em mitigar, em diminuir o risco de ele desenvolver qualquer alteração nesse sentido. Então, com relação à nutrição, o que a gente mais tem de evidência na literatura é a respeito das dietas hipocalóricas, né? Ou seja, você pega um paciente, muitas vezes com excesso de peso, e você faz uma dieta, uma intervenção, né, com restrição energética, né, entre aí 800 a 1.400 quilocalorias por um período de 4 a 6 meses, que foi o que os estudos, na grande maioria, eles fizeram de acompanhamento, né? Então, na tentativa de você diminuir aí, especialmente o processo inflamatório oriundo do tecido adiposo, né? E os resultados foram bastante interessantes. A gente tem já um corpo de evidência que sustenta, né, que suporta essa prescrição, vamos dizer assim, das dietas hipocalóricas ou até mesmo do emagrecimento dos nossos pacientes, né? E se a gente fizer um compilado aí de benefícios, né, dessa intervenção, a gente verifica que as dietas hipocalóricas são responsáveis por reduzir a glicemia de jejum dos pacientes que têm resistência insulinêmica, então aumentando a sensibilidade à insulina. Temos perda de peso corporal, diminuição de colesterol total e do LDL colesterol. A gente tem uma diminuição importante aí do PASI, né, que é o índice de severidade da doença. Então, quanto maior o PASI, né, significa que o indivíduo está com um número maior, né, de área, uma maior área corpórea instaurada pela psoríase. Então, quanto menor o PASI, melhor é o curso da doença, né? Então, a gente percebe que as dietas hipocalóricas, elas diminuem a atividade da doença, né? Isso também verifica-se redução das placas de psoríase, melhora de qualidade de vida do paciente. E aí um ponto bastante importante é que o paciente que faz uso de alguma medicação para a psoríase, muitas vezes essas medicações, elas são dosadas, né, elas são calculadas por quilo de peso corporal. Então, se o paciente tiver o menor peso corporal, ele vai ter um consumo, uma administração menor da droga, né? Então, isso também acaba sendo um benefício mais longo prazo. Então, a gente verifica que as dietas hipocalóricas têm um efeito bastante interessante aí em diversos parâmetros de saúde do paciente com psoríase. E aí eu vou brevemente comentar um estudo que eles pegaram, né, pacientes com obesidade e eles dividiram em 2 grupos, né? Lembrando que em ambos os grupos, os pacientes estavam recebendo a mesma medicação na mesma dosagem. E a diferença é que um dos grupos recebia uma dieta hipocalórica por 6 meses, né? E depois desse período, né, e aí eu acho que isso é bastante interessante a gente verificar, que depois de 2 meses de intervenção, o paciente que fez a dieta, né, juntamente com o medicamento ciclosporina, a gente começa a verificar aqui esse asterisco, né, mostrando aí que o paciente começa a reduzir o peso, aquele paciente que faz a intervenção, né, da dieta,
e ao mesmo tempo, no mesmo período, ele começa a ter uma melhora das placas de psoríase, que a gente consegue visualizar muito bem aqui por essas imagens. Então, uma paciente aqui no baseline, né, que a gente chama no período inicial, então uma paciente com as placas, né, com a severidade da doença mais exacerbada, e depois de 6 meses a gente verifica que as lesões cutâneas elas estão bem menos exacerbadas. Lembrando aqui que a gente tem para ambos os grupos a medicação, né, e o que difere um grupo do outro foi de fato aí a perda de peso, né, que a gente tem uma média de perda de peso do grupo que fez a dieta, né, intervenção por 6 meses, de mais ou menos 7 quilos. E que realmente a gente tem um benefício bastante importante, não somente nas placas de psoríase, né, que visualmente a gente consegue verificar, mas também nos aspectos sistêmicos como um todo. Ainda falando do tipo de dieta, recentemente, né, há uns 2 anos, a gente tem aí apenas um estudo de caso, né, mostrando o possível efeito benéfico de uma dieta cetogênica ao paciente que tem psoríase, né? E aí vale a pena a gente ressaltar que um estudo de caso realizado apenas com uma paciente, né, então uma paciente que já tinha psoríase diagnosticada, moderada a severa, com síndrome metabólica e que fazia uso do medicamento biológico. Essa paciente foi submetida a uma dieta hipocalórica e ainda uma dieta com uma característica cetogênica. Então, só para a gente lembrar o que é uma dieta cetogênica, é uma dieta que tem uma quantidade de carboidrato, né, igual ou menor do que 30 gramas por dia, o que seria mais ou menos um pãozinho francês e uma fruta, 2 frutas e só de carboidrato, né? Então, por isso, é uma dieta que acaba sendo mais hiperproteica, né? E aí a gente verifica que após esse período de intervenção, né, foram 4 semanas de dieta cetogênica, essa paciente, né, ela também tem melhoras clínicas, além de perda de peso, melhora de perfil lipídico e também melhora do perfil glicídico. Então, possivelmente, né, sendo aí uma estratégia. Mas aqui cabe ressaltar que a dieta cetogênica, ela ainda não pode ser, ou não, talvez a gente não tenha suporte suficiente na literatura para prescrevê-la para todo e qualquer paciente, porque a gente precisa também entender aí as limitações de seguir e de manter uma dieta cetogênica. Quem já fez sabe muitas vezes a dificuldade que é a gente manter essa dieta por longos períodos, né? E lembrando aqui que apenas uma única paciente e que a gente precisaria de fato de ter um estudo com maior quantidade de pacientes, um estudo controlado, não apenas um, então a gente precisaria ter um corpo maior de evidências para suportar essa evidência. Mas trago aí de curiosidade para que a gente possa pensar em outros caminhos, outras vertentes para com os nossos pacientes, certo? Uma outra alteração que acontece muito comum, né, nos pacientes com psoríase é uma alteração intestinal, né, uma perda, na verdade, né, de permeabilidade intestinal. E se a gente estiver pensando, né, no que significa isso, a gente sabe que as nossas células intestinais, os nossos enterócitos, eles têm uma conformação, né, que a gente chama aí dessa junção apertada, né, o tie junction, que é essa formação bastante combinada entre as células epiteliais, até mesmo para servir como uma barreira, né, protetora para possíveis patógenos, né? E a gente sabe que o paciente, quando tem um processo inflamatório, né, sistêmico e inclusive local, até mesmo no intestino, ele acaba tendo uma perda dessas junções, né? E a gente acaba tendo, inclusive, essas fissuras aumentando inclusive o processo inflamatório. Então, o paciente com doenças autoimunes, né, ou pacientes que já têm um processo inflamatório estabelecido, ele tem maior chance de ter essa hiperpermeabilidade celular. Então, permitindo, né, a entrada de toxinas, de patógenos, e muitas vezes está associada essa hipersensibilidade com o consumo de glúten,
né? Então, alguns estudos colocam o glúten como um dos causadores, né? Ou um dos nutrientes que poderiam potencializar o processo inflamatório dos pacientes com doenças autoimunes, inclusive com psoríase. Mas o que será que a gente tem aí de respaldo, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que está atrás do bom referencial teórico, né? A gente tem dados da literatura mostrando que os pacientes com psoríase, eles têm mais ou menos 2,4 vezes mais chance, né, de ter aumento de marcadores específicos das doenças celíacas, né, da doença celíaca. Então, por exemplo, o anticorpo anti-endomísio, por exemplo. Então, a gente sabe que os pacientes, eles têm maior chance de apresentar esses anticorpos. Outro ponto importante, então a gente sabe que o paciente com uma doença autoimune, como é o caso da psoríase, tem mais chance de desenvolver outras doenças autoimunes, como é o caso da doença celíaca. Mas será que a prevalência é alta de pacientes com psoríase e que tenham doença celíaca, que justificaria, né, já pensando já numa prescrição, pensando na isenção do glúten? A gente sabe, né, pelos dados da literatura, que se a gente pegasse uma amostra de 100 pacientes com psoríase, apenas 4 desses pacientes de fato apresentariam a doença celíaca, né? Então, por mais que a gente tenha marcadores exacerbados, né, ou aumentados por alguns marcadores, não significa que o paciente ele tem doença celíaca. Ele pode ter aí uma sensibilidade aumentada ao glúten, mas é importante que a gente compreenda se existem os sinais e sintomas. Nem sempre o paciente ele vai ter, né, sinais e sintomas que muitas vezes talvez não justifique a gente eliminar o glúten de todo e qualquer paciente. E essa é uma pergunta que eu acabo deixando para o profissional, né, se vale ou não a gente retirar o glúten de todos. Então, lembrando que quando a gente fala do indivíduo, toda conduta ela tem que ser realmente avaliada cada caso, associando os marcadores bioquímicos laboratoriais juntamente com seus sinais e sintomas. E aí, de curiosidade que eu trago a vocês, né, um estudo que foi publicado agora nesses últimos tempos, mostrando aí o consumo de glúten na população americana. Então, foi um estudo que conteve aí, que incluiu mais de 85 mil mulheres, e eles fizeram aí a divisão dessas mulheres de acordo com o consumo de glúten. Então, eles dividiram aí em quintis, né? Então, mulheres que tinham alto consumo de glúten e mulheres que tinham um menor consumo de glúten, e fizeram a comparação para verificar se o conteúdo de glúten da dieta seria um fator de risco, né, para o desencadeamento da psoríase, tentando, né, suportar aquela teoria inicial. E aí o que a gente verifica por meio aí dessa comparação, né, esse estudo de coorte que, como eu falei, envolveu muitos pacientes com psoríase, eles não verificaram nenhuma interação, né, nem da população que consumiu muito glúten, nem a população que consumiu pouco glúten, né? Então, mostrando que o glúten não teve influência, né, no desenvolvimento da própria condição. Então, mais uma vez, a gente pensando aqui em entender qual que é a realidade de cada indivíduo que a gente está trabalhando, que a gente está tratando. Uma outra possível estratégia que a gente pode pensar com os nossos pacientes, que eu tenho particularmente muito interesse, mas que eu já adianto que ainda faltam muitos estudos, especialmente com pacientes com psoríase, é o uso dos probióticos, né? Acho que os probióticos eles têm sido amplamente estudados, não é muito fácil estudar probióticos, mas a gente verifica, né, em diversas amostras, diversas populações, que os probióticos eles têm uma função bastante interessante, especialmente se a gente vai falando da regulação da flora intestinal. A gente tem evidências mostrando que os probióticos atenuam o processo inflamatório sistêmico e local, eles reduzem aquela hipermeabilidade intestinal e melhora o quadro clínico de algumas
condições que isso já foi comprovado, inclusive, né, de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, algumas doenças inflamatórias intestinais, então, pacientes com retocolite, Crohn, muitas vezes acaba se beneficiando do uso dos probióticos, assim como inúmeras outras condições. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum estudo conduzido, né, especificamente que tenha testado a suplementação, o uso dos probióticos em pacientes com psoríase. Então, a gente ainda não consegue ter evidências que suportem essa afirmação, né, nos pacientes com psoríase, mas acredito que a gente teria um campo bastante promissor nesse sentido, né? E aí, se a gente for pensar, bom, então que dieta que seria ideal para o meu paciente, né? Já vou fazendo aí algumas junções importantes, né? Então, basicamente, né, o que a gente tem hoje na literatura mostrando uma dieta ótima para nosso paciente seria uma dieta típica do Mediterrâneo, né? Seria ótimo se todos nós pudéssemos ir, então, imediatamente morar no Mediterrâneo, né, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, especialmente na alimentação. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, muitas vezes não é a nossa realidade, mas cabe aí o desafio do profissional de tentar adaptar o máximo possível da realidade do brasileiro em si para uma dieta que tem uma característica mais próxima da dieta do Mediterrâneo, né? Então, o que a gente tem de característica geral da dieta do Mediterrâneo? Uma dieta extremamente in natura, com consumo alto de alimentos naturais, com frutas, verduras, um consumo alto, né, de azeite de oliva, de ômega 3, né, de peixe, frutos do mar. Então, a gente tem aí uma dieta com uma qualidade bastante interessante. Eu até chamo aí a atenção, né, que muitas vezes a dieta do Mediterrâneo, o próprio tempero já difere muito do tempero brasileiro. Então, o tempero típico deles, né, é o tomate com muitas vezes a cebola, o alho, o azeite, eles cozinham muito com azeite, que é o famoso sofrito, né, que tem muito na culinária espanhola. Então, a gente tem muito alimentos enriquecidos para montar pratos não somente frescos, mas as preparações, inclusive, aí cozidas e assim por diante. Então, a gente tem uma qualidade dietética muito alta quando a gente for pensar nas dietas típicas do Mediterrâneo. E seria ideal para o nosso paciente, né? Se ele não morar no Mediterrâneo, a gente pode tentar adaptar o máximo possível para as nossas populações aqui no Brasil. Que basicamente a gente teria então um aumento de ácidos graxos monoinsaturados, um aumento importante de alimentos antioxidantes, também polifenóis. Então, a gente teria aí compostos, né, que participam dos alimentos in naturas mais naturais, que teriam um benefício bastante importante do processo inflamatório, né? Então, a gente tem aí que uma dieta, né, rica nesses compostos bioativos que muitas vezes a gente chama, né? Então, por exemplo, o gengibre, o licopeno do tomate, a quercetina que a gente encontra muitas vezes nas frutas cítricas, né? O resveratrol do vinho, do suco de uva, da uva, né? As catequinas dos chás, a curcumina que tem sido estudada, mas ainda com pouca evidência, pelo menos em humanos. Então, seriam compostos presentes na matriz alimentar que teriam um efeito bastante importante na atenuação do processo inflamatório, né? Entre todos esses, o mais estudado é o ômega 3, né? Então, hoje a gente já tem também um rol de evidências que suporta, inclusive, a suplementação, né? O consumo aumentado via dieta, mas a suplementação do ômega 3 em pacientes com psoríase, numa dose até que elevada, né? Então, de 3 até 6 gramas de EPA e DHA. Então, isso nesse sentido a gente já tem bastante evidências. Acho que é agora uma questão de tempo para a gente ampliar um pouco e testar esses compostos bioativos no desenvolvimento, né, e no processo inflamatório dos pacientes com psoríase. Então, aqui levanto aí que é um campo bastante promissor para os nossos pacientes que a gente possa valorizar.
Em contrapartida, né, a gente precisa tentar segurar, né, alguns alimentos, ou até mesmo algumas bebidas, especialmente as bebidas alcoólicas, que podem atuar como gatilho do desenvolvimento para a psoríase, né? Então, o paciente, muito comumente, ele acaba tendo um consumo abusivo de bebida alcoólica, né? E isso pode potencializar, piorar ainda mais o quadro dele da própria doença. Então, aqui a gente teria que ter uma atenção bastante redobrada quando a gente pensa nas bebidas alcoólicas. E além dos aspectos nutricionais, eu não posso deixar de falar, né, da prática de exercício físico. Né? A gente já tem também dados na literatura mostrando que os pacientes com psoríase, eles são mais fisicamente inativos quando a gente compara com o paciente sem psoríase, né? Muitas vezes porque ele tem vergonha, ele tem medo de frequentar uma piscina, pelo próprio conceito que ele vai sofrer. Às vezes o cloro da piscina pode irritar as lesões dele. Numa academia, as pessoas às vezes ficam olhando ou ficam tendo algum comportamento que ele não se sinta tão à vontade. Isso também já é muito bem documentado. Mas, infelizmente, a gente sabe que o paciente com psoríase acaba sendo mais fisicamente inativo, né? E a atividade física tem um papel ímpar na saúde de qualquer indivíduo, né? Um indivíduo que ele é sedentário, ou seja, que ele não faz atividade física, ele se fica com grande parte do seu tempo, né, num hábito sedentário, não é um indivíduo saudável, né? Por mais que ele tenha uma boa alimentação, que ele não tenha nenhuma doença, a gente sabe que ele não está saudável por ele ser sedentário, ter hábitos sedentários, né? Então a gente tem inúmeros benefícios da atividade física quando a gente pensa na psoríase, né? E isso a gente verifica uma redução da severidade das doenças das lesões por conta da atenuação do processo inflamatório, uma diminuição da adiposidade, né, do indivíduo. Então a gente tem uma perda de peso, uma perda principalmente da adiposidade, do tecido adiposo visceral. A gente tem aí uma redução do estresse oxidativo e também do próprio processo inflamatório. Então, a atividade física é algo de suma importância para o nosso paciente e sempre que possível a gente deve estimular essa prática. Então, por fim, para a gente poder fazer um resumo de tudo que a gente falou hoje aqui nessa aula, a gente tem que levar então algumas mensagens breves para casa, né? Então, a primeira delas, quando a gente pensa no paciente com psoríase, existem algumas estratégias que a gente poderia utilizar, né? Então, se necessário, o paciente precisar perder peso, é importante que a gente então tente trazer esse paciente para atrofia e muitas vezes por meio de uma dieta controlada, uma dieta mais hipocalórica, a gente possa ter sucesso, mas sempre lembrando que muitas vezes não é fácil para o paciente, então fica aí o desafio para o profissional aumentar o engajamento ou pensar em mudança de padrão alimentar com perda de peso corporal. Valorizar a qualidade do consumo, né, de carboidrato, então lembrar um pouco aí da carga e do índice glicêmico, então aumentar os alimentos integrais para a gente controlar essa questão da glicemia. Dieta cetogênica ainda precisam de mais estudos, mas uma possível aí estratégia para que a gente possa pensar para os nossos pacientes. A questão do glúten, vale a pena a gente identificar e analisar a cada caso, verificar se existem marcadores laboratoriais, bioquímicos, juntamente com sinais e sintomas, para que a gente possa ter ou não a nossa intervenção de retirada total, parcial do glúten. Então, vale a pena a gente aqui ter uma ressalva em relação a ele. Então, outra questão é verificar né, se é interessante usar probiótico, então, ou suplementação de probiótico ou bebidas probióticas, valorizar sempre a qualidade da dieta, né, então, sempre mais próximo da dieta do Mediterrâneo seria o ideal. Atenção ao uso da bebida alcoólica, porque a gente sabe que pode atuar como gatilho para o desenvolvimento, né, da própria psoríase. Aumentar consumo de alimentos fontes de ômega 3 ou até mesmo pensar na sua suplementação e prática de atividade física regular para todo e qualquer indivíduo, tá? Algo que é fundamental. Então, nesse sentido, acho que a mensagem, né, de a gente pensar em aspectos nutricionais para tratar o nosso paciente, até mesmo prevenir de algumas outras condições aquele indivíduo que tem a psoríase, fica hoje aí de recado. Espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigada.